Olá, estamos iniciando aqui mais um podcast, o Lidere-se, né, que vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas e no nosso canal do YouTube. Eu quero já de antemão pedir para você ir lá no nosso canal, se inscrever. A gente tem todos os podcasts gravados. Com essa série agora que eu estou começando hoje, serão 20 podcasts e todos têm muita coisa boa ali. Cada experiência, pessoas que tiveram depressões, tentaram suicídio e saíram, se livraram. Tem muita coisa boa, vale a pena. E esse que a gente está começando agora com um tema muito legal também. Mas antes do tema, vai lá no Lidere-se, no canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, deixa seu like e também faça a sua crítica ou seu elogio, é muito importante para nós. E também no nosso Instagram, eu, Lindomar Alves, a gente vai estar sempre tendo alguns recortes aqui do podcast no canal, ou melhor, no Instagram, eu, Lindomar Alves. O nosso tema que eu começo hoje, serão 4 quintas-feiras, né? Hoje eu vou abrir, vou te falar um pouco do tema. Quero até trazer aqui um texto bíblico para mostrar para você alguma coisa dentro do tema que a gente vai falar. E o tema é esse aqui, ó. O Brasil está dividido. Eu poderia até colocar, o mundo está dividido. Eu quero falar um pouquinho sobre polarização. A gente está vendo uma época que está polarizando tudo, né? O mundo está polarizado, o Brasil está polarizado, né? A política está polarizada, a religião está polarizada, tem famílias, né? Pai contra filho, filho contra... Então tem muita coisa louca acontecendo. O mundo está ficando polarizado, talvez por causa da aceleração da informatização, né? É muita informação, é muita coisa e a gente não consegue assimilar. E aí as pessoas que têm uma ideia parecida vão se aglutinando, se unindo, né? E se percebe isso claramente na política, que não é o meu assunto aqui hoje, mas também na religião, como tantas outras coisas. Por isso quero trabalhar este tema nos próximos 4 podcasts, de hoje mais 3. Os outros vai ser entrevista, vou trazer aqui na próxima semana um casal de irmãos, ele, Isaac, com 15 anos de idade, e ela, Clarinha, 14 anos. A gente vai fazer algumas perguntas para eles e depois eu devo ficar 2 semanas com eles, depois o pai deles, o pai e a mãe, a gente também vai fazer algumas perguntas dentro aqui, mais ou menos do nosso assunto, tá certo? E por isso eu quero trabalhar esse tema nos próximos 4 podcasts. Hoje eu começo trazendo um texto bíblico que é muito importante, quero ler aqui para você, um texto pequeno, que está no livro do Evangelho de Mateus, o capítulo 12, e eu vou ler o versículo 43, o 44 e 45. Eu quero que você preste atenção como esse texto é importante e a gente vai estar falando um pouco sobre ele dentro dessa temática aqui de polarização, né? O texto fala assim, Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. Então vai ele e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Agora olha como é que ele termina. Ele fala, assim também acontecerá a esta geração perversa. Olha esse texto, como é um texto interessante para a gente trabalhar e falar um pouco sobre ele. Ele cita aqui um caso de um homem, que esse homem estava possuído de um espírito imundo, um espírito do mal. E esse homem, quando esse espírito sai desse homem, provavelmente alguém ora com ele, alguém repreende aquele mal, e o mal sai da vida daquele homem. Então ele fala, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos. Por quê? Espírito é espírito, né? Espírito não tem matéria, é uma coisa espiritual. Nós vivemos num mundo de matéria. Aqui, um espírito não tem legalidade para estar aqui. Ele, para estar, ele tem que estar em corpo. E ele vai querer usar uma pessoa, pode ser que for um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora, um jovem, uma criança, e ele vai tentar pegar, porque ele não pode, o mundo que nós vivemos é um mundo de matéria, é um mundo físico, eu toco, eu apalpo, e o espírito, ele é espírito, então
ele não tem como falar com ninguém. Então, mas se ele entrar na vida de uma pessoa, aí sim, é como se ele estivesse tendo legalidade para atuar através daquela pessoa. Então ele fala assim, ele sai do homem e ele procura, anda por lugares áridos procurando repouso. Ele quer repousar, ele quer algum lugar. Só que ele não vai conseguir. Aí ele não encontra lugar. Aí diz assim, ó, por isso diz ele, o espírito imundo, voltarei para a minha casa. Aquele homem, ele a considera a casa dele. Agora, minha pergunta aqui, a nossa vida, a vida do ser humano, é uma habitação para espírito do mal, do ruim? Não, não é. Deus não fez a mim, não fez você, não nos fez para isso. Deus fez a mim e a você, para Ele, Deus, habitar em nós. Eu vou te mostrar isso daqui mais um pouquinho à frente. Porém, se eu não boto Deus na minha vida, eu corro o risco do mal tentar, querer entrar na minha vida. Ele não entra, ele só entra se eu permitir. E aí no finalzinho ele fala, tal essa geração perversa. A perversidade é uma legalidade para o mal atuar e agir na minha vida. Então, olha só, ele fala assim, voltarei para a minha casa, de onde saí, e tendo voltado, encontra aquela casa vazia, varrida e ornamentada. Uma vida, uma pessoa, ela não pode estar vazia. A nossa vida é templo de Deus, é morada de Deus. Deus precisa morar em mim, em você. Eu sei que tem pessoas, e eu respeito isso, que não acredita. Não acredita em Deus, Deus não existe. Eu respeito. Mas Deus é real, Ele existe. Não é? A gente pode ter um encontro, uma experiência com Ele. E Ele precisa habitar em nós, porque se Ele habitar em mim, Ele está me guardando, Ele está me protegendo. Né? Então ele volta naquela vida, naquela casa, naquele homem, e ele está vazio, aí ele volta e olha só, então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Ele não volta sozinho, ele leva 7 piores do que ele. E ele vai entrar naquela vida de novo. E entra ali, e entrando, habita ali. O espírito ele precisa de um habitar em algum lugar, na vida de alguma... Por isso ele está... Tem outro texto da Bíblia que fala assim que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor rugindo como um leão, tentando nos tragar. Ele não me traga por quê? Porque ele sabe que Deus habita em mim. Como é que Deus habita em mim? Na pessoa do Espírito Santo. Vou te explicar um pouco sobre isso já já. Então, esse espírito ruim do mal voltou lá naquele homem, o homem estava vazio, não trouxe Deus para a vida, aí o espírito entra ali e leva 7 espíritos piores e o último estado daquele homem passa a ser 7 vezes pior do que da primeira vez. Aí o texto termina dizendo assim, ó, assim também acontecerá a esta geração perversa. Eu quero falar sobre isso, embora vou tocar ainda aqui sobre o fato de eu e você sermos uma habitação, um templo, uma morada. E Deus precisa morar em mim, em você, em nós. Mas eu quero aqui, ele fala assim, assim acontecerá também a esta geração perversa. Essa palavra, uma palavra, ela expressa uma geração que quando isso aqui foi escrito, foi Jesus é quem falou isso aqui. E quando isso aqui está escrito, há mais de 2000 anos atrás. Então ele está dizendo que a degeneração do homem, o homem vai se perdendo, vai se estragando, vai se afastando de Deus, ele vai se estragando e ele vai entrar numa perversidade. Tem outro texto que fala assim que o homem da iniquidade, existe uma força iníqua que vai tentar trazer iniquidade na vida das pessoas. Se as pessoas não se guardarem colocando Deus, a iniquidade vai alcançar. Então ele fala assim, assim também acontecerá a esta geração perversa. Hoje, quando a gente está falando aqui desse tema de polarização, está ficando muito claro quem teme a Deus, quem não teme a Deus, quem não acredita em Deus. Né? Hoje você vê pessoas que elas se dizem que são satanistas, elas são adoradores de Satanás e elas fazem marchas para ele e são contra a Deus, são contra Jesus Cristo, são contra o Espírito Santo, são contra a igreja. Então, as coisas estão polarizando, né? O homem de bem, o homem de mal, o homem perverso e o homem que tem o temor de Deus dentro do coração. Então ele termina o texto dizendo, assim será esta geração perversa. Nós estamos vendo isso acontecer, a perversidade está tomando conta, está dominando. Eu vou tocar um assunto aqui que eu sei que é delicado, mas eu vou tocar. Você veja agora essa guerra que está acontecendo lá em Israel com Hamas.
Né? Hamas é uma perversidade. O que aquelas pessoas fizeram? Meu Deus, eu vi coisas, eu vi imagem. Aquilo é uma perversidade. Eles pegaram mulheres grávidas e enfiaram a mão e arrancaram o feto de dentro da pessoa, matando a criança e aquela mãe. Eles estupraram criança. A perversidade dominou a mente das pessoas. E é o que o texto de Jesus está falando nesse texto. Assim também acontecerá a esta geração perversa. O que eu e você precisamos? Eu preciso de Deus. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre isso, que nós somos templos, nós somos moradas do Espírito Santo. Né? Quando Jesus veio a essa terra, a esse mundo, né? E ele veio em Israel, e que ali ele não tinha culpa nenhuma, mas eles entregaram eles e levantaram um falso testemunho dele e crucificaram ele e mataram ele numa crucificação. E depois, ao terceiro dia, ele ressuscita e ele volta e ele aparece para os discípulos e ele fala, ó, eu vou deixar o meu Espírito Santo e eu vou subir para o Pai. Eu vou preparar morada para vocês, mas o Espírito Santo vai estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Então a minha vida, a sua vida, a vida de cada pessoa, de cada ser humano, é uma morada, é um templo, é uma habitação do Espírito Santo. Né? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso está escrito em Atos. Atos fala assim, ó, 17, 24, 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Deus não habita em templos. Quando eu me reúno numa igreja, seja uma igreja católica, uma igreja evangélica, uma igreja cristã, Deus ele não vai lá, ele não está no templo, ele está na minha vida. E aí eu vou ao templo. Então eu estou levando ele através de mim no templo, mas ele não está no templo. Quando acabar o culto ou a missa que seja, ele não vai ficar no templo, ele vai ficar em mim, no outro. Ele habita em mim. Ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Não adianta. Ele habita na vida do ser humano, quando esse ser humano convida para ele habitar. E ele precisa habitar em mim e em você. E ele fala assim, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então ele me dá a vida, e esse Deus quer habitar, quer morar na minha vida. E só para eu, já vou concluir isso aqui, ele fala assim em 1 Coríntios 13, 16, 17, fala assim, não sabeis que sois o santuário do Espírito de Deus? Habito em... Vou repetir. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está fazendo uma pergunta. Você não sabia que a sua vida é um santuário e que o Espírito de Deus habita em você? Se não habita, ele precisa habitar. Ele precisa habitar. E ele fala assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A minha vida é sagrada. Eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar do meu espírito, eu tenho que cuidar da minha alma, da minha mente, da minha emocionalidade, porque Deus habita aqui. Eu não posso deixar a perversidade. Eu tenho que deixar o Espírito habitar e ser uma pessoa do bem. E levar essa bondade de Deus para as outras pessoas. Não é? Então, eu estou trazendo isso por quê? Porque a gente percebe que há uma polarização. E ele termina o texto lá de Mateus 12, 44, 45, dizendo, assim será a esta geração perversa. E eu quero deixar aqui esse alerta para mim e para você. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, você pode perguntar, mas como é que eu posso fazer com que Deus venha habitar em mim? Posso te explicar isso. Você tem meus canais, você tem um canal do YouTube, você tem um Instagram, você pode entrar em contato comigo ali, pode me fazer pergunta, eu vou lhe responder. Não é? Como? Não tem nada melhor do que Deus habitar na vida de uma pessoa. Eu me lembro... E eu quero terminar aqui com isso. Eu me lembro, com 19 anos de idade, eu tinha uma religião, a minha família sempre teve, uma família muito tradicional na religião, líderes
primos meus, líderes da religião, e eu segui minha família naquilo. Eu aprendi, nasci e cresci naquilo. Mas eu tive uma experiência com a religião, mas eu não tive uma experiência com Deus da religião, se é que eu posso dizer assim. E com 19 anos, eu senti um vazio dentro de mim e eu tentava preencher aquele vazio. Já estava bebendo muito, eu fumava, já até droga. Eu nunca usei droga, mas eu já cheguei a pensar em usar droga. Será que se eu usar vai preencher esse vazio? E até que um dia, um amigo meu me convida para ir numa igreja com ele. E esse amigo tinha se envolvido nas drogas e ficou muito tempo nas drogas, magro, esquelético, e depois ele é encontrado por Deus e ele vai para uma igreja. Depois ele me convida. Eu falei, não, eu não vou à igreja evangélica, eu tenho minha religião, a minha família tem uma tradição. E ele insistiu, ele ficou 3 meses com muita educação me convidando. E eu falei para ele, eu vou na sua igreja visitar para corresponder ao seu convite, porém eu só vou visitar, eu não vou ficar lá, eu não gosto, eu não concordo. Como é que você não concorda com uma coisa que você não conhece? Como é que você não concorda com uma coisa que você nunca viu, nunca experimentou? É igual criança, você vai dar uma comida para ela e fala, não, eu não gosto. Mas você já comeu isso aqui alguma vez na vida? Nunca comi, mas eu não gosto. Como é que você não gosta se você nunca provou? A Bíblia fala assim, experimente e saiba que a coisa é boa. E esse meu amigo insistiu, eu fui com ele. E eu achei tudo muito estranho, o povo cantando, levantava a mão. Mas naquele dia alguma coisa aconteceu ali. E naquele dia tudo que o pastor falava batia aqui. Quando eu olhei, eu estava chorando muito. E alguém veio, orou comigo e me chamaram lá na frente. E eu não tinha coragem, era tímido, me levaram. Naquele dia alguma coisa aconteceu, alguma coisa. Deus entrou aqui na minha vida. Eu cheguei na minha casa, eu tinha 19 anos de idade. Eu falei, mãe, eu fui na igreja do Valdemarzinho, do meu amigo. Mãe, alguma coisa é tão alegre lá, eu estou sentindo tão bem. E eu voltei, eu fui no sábado, voltei no domingo, voltei na quinta-feira, voltei no sábado de novo, voltei no domingo e nunca mais saí. Eu tinha 19 anos, eu tenho 60, nunca mais eu saí. E foi tão forte aquilo que foi em dezembro de 82, em março de 83, eu entrei num seminário. Eu quero aprender e comecei a estudar e fui aprendendo. Acabei me tornando um pastor, um líder de igreja. Porque Jesus entrou em mim, na pessoa do Espírito Santo. Ele habita em mim. Ele fala comigo. Eu vou te falar uma coisa bem simples aqui. Há uns anos atrás, eu perdi minha carteira. Carteira, com documento, com tudo. Identidade, CPF, título de eleitor, cartão de banco, tudo. E eu procurei no carro, procurei no quarto, não achei em canto nenhum, mas não lembrava de ter perdido a carteira, de ter saído, eu não achava a carteira. E olha, você sabe que mexer com documento é difícil, cancelar cartão de banco, fazer cartão de novo, ir fazer identidade, CPF, título de eleitor. E eu, depois de muita procura, eu passei umas 2 horas procurando, dentro do carro, tirando o banco do carro, não achei. Aí eu sentei no sofá, um sofá assim para 2 lugares, eu abri os braços, sentei assim, botei meus braços em cima do encosto aqui do sofá, e encostei minha cabeça, estava calor, estava suado, e eu falei assim, meu Deus, Espírito Santo, me ajuda a achar minha carteira, Senhor. Se eu não perdi ela na rua, se não foi, me ajuda. E quando eu fiz me ajuda, eu só tirei o braço, aí eu ouvi um barulho, fez. Aí eu tirei o sofá, porque quando eu tirei minha carteira, ela estava presa entre o sofá e a parede. Aí você fala, isso é coincidência. Não, isso não é coincidência. Quando eu falei, Espírito Santo, me ajuda. Então o Espírito Santo, ele habita, ele está em nós, ele vive em nós. E nós precisamos que ele habite em nós, que ele viva em nós. Então eu vou estar começando essa série agora, hoje. Na próxima quinta-feira eu vou trazer aqui 2 garotos, o Isaac com 16 anos, Clarinho com 14 anos. A gente vai conversar, tenho algumas perguntas a fazer com eles, né? Vou depois trazer os pais deles também, vou fazer perguntas e nós vamos estar trabalhando sobre essa questão da polarização. Né? E o que eu posso fazer para mudar isso, para transformar isso? O que eu posso fazer para eu não cair nisso aqui? Assim também acontecerá a esta geração perversa, não ser atingido por uma perversidade que está aí fora.
né? E a gente vai aprender nesses dias aqui no podcast, no Lidere-se. Convido você mais uma vez para entrar lá no meu Instagram, eu, Lindomar Alves. A gente tem muita coisa lá também aqui do podcast, e no canal do YouTube, que é Lidere-se. Se você clicar lá no YouTube, Lidere-se, você vai cair no meu canal, e aí tem várias podcast gravado, muita coisa boa de pessoas que tentaram suicídio por causa da depressão e que venceram, que hoje estão super bem, pessoas que tinham dificuldade, né, de ansiedade, de depressão, de pânico, que estão bem. Tem muita coisa boa lá, muita entrevista boa que vale a pena. Então, vai lá no canal do YouTube Lidere-se, se inscreva para me ajudar, deixa o seu like, faz o seu comentário, a sua crítica ou sugestão, não é? E você participando aqui comigo, tá bom? Eu vou encerrar aqui esse nosso podcast de hoje, e na próxima semana vai estar aqui comigo, então, os dois irmãos, né? O Isaac e a Clarinha, que a gente vai estar conversando com ele. Vai ser muito bom. Aguardo você na próxima semana. Que Deus te abençoe. Um abraço. Até quinta.